Bom dia, pessoal. Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Eu espero que vocês estejam todos bem e animados para dar sequência aos nossos estudos sobre a cidade. Na nossa última aula de tópicos, nós conversamos sobre os conceitos de mobilidade e acessibilidade. Nesse ínterim, entre as nossas aulas, nós tivemos já 3 aulas de base comum. E nessas aulas eu pude repassar para vocês um pouco sobre o que é a sociologia urbana, a abordagem da nossa disciplina sobre a vida na cidade e dando sequência àquilo que nós estudamos na nossa última aula de base comum relativa à violência urbana, nós vamos dar mais um passo. Nós vamos falar sobre outros aspectos, outras abordagens e impactos da sociabilidade urbana que são motivados muitas vezes pelo sentimento de medo, no contexto ainda da violência e da sociologia da violência. Na aula de hoje eu escolhi abordar com vocês uma resenha. Vocês já sabem o que é resenha, já viram esse gênero em língua portuguesa, então nós vamos ler uma resenha que eu escolhi de tantas deste livro, que se chama Cidade de Muros, Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo. É um livro referência na área. Ele foi escrito pela Teresa Caldeira, que atualmente leciona antropologia na Universidade da Califórnia. Ela tem um vasto currículo acadêmico, ela tem muita produção e pesquisa na área de ciências sociais acerca da violência urbana e de processos de segregação socioespacial em contexto urbano. O locus privilegiado de pesquisa dela é a cidade de São Paulo e nós vamos acompanhar um pouco disso através da resenha do Cidade de Muros. Eu alerto e peço a atenção de vocês para o conceito de enclaves fortificados que vai aparecer ao longo da nossa leitura. É um conceito muito importante para a nossa disciplina. Tudo bem, pessoal? O texto base vai estar disponível para vocês no AVA, como sempre, para facilitar o acesso e o acompanhamento da aula. Desejo uma boa aula para vocês e até mais! Bem, pessoal, passei aqui para outra tela. Tenho optado, por gravar a aula no celular, já expliquei isso aos meus alunos, pois o áudio tem ficado melhor. Porém, a gente tem algumas dificuldades com a imagem em si. Então, espero que funcione esta visualização dessa forma que eu estou gravando quando eu juntar com o outro vídeo, que foi o vídeo de apresentação da aula de hoje, tá bem? Eu precisei gravar em 2 momentos distintos. Pessoal, com relação à leitura da aula de hoje, que é a resenha do livro Cidade de Muros, Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo. Estou usando aqui direto do site do Cielo, que é uma plataforma que abriga trabalhos científicos, vários editoriais. Especificamente, eu estou aqui na página da revista Mana. Espero que vocês consigam ver bem. O texto base está disponível. Quando eu fazia o download do PDF, vinha em uma configuração que não privilegiava a nossa leitura aqui. Então, espero que eu tenha feito a melhor opção. Vamos lá? Quem fez esta resenha à época foi a Andréia Moraes Alves, que era doutoranda em antropologia social. Esse texto foi publicado no ano de 2002, então já tem bastante tempo, mas é bem interessante. Boa leitura, tá? O tema da criminalidade e seus efeitos vem despertando o interesse de pesquisadores brasileiros desde o início dos anos 80. Nessa mesma época, passa a ser registrado, através de instrumentos de medição estatística, um aumento vertiginoso dos crimes violentos nas grandes cidades do país. Enquanto vários trabalhos se concentraram em explicar o porquê desse crescimento da violência urbana, Teresa Caldeira escolheu um caminho ousado: estudar a relação entre criminalidade, democracia e espaço urbano. Desse desafio nasceu o livro Cidade de Muros, Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo.
baseada em depoimentos de moradores de bairros diferentes da cidade de São Paulo, colhidos entre 1989 e 1991, Tereza Caldeira analisa seus discursos em relação à criminalidade, às instituições democráticas e aos direitos civis. Então, pessoal, prestem atenção. Este livro é resultado de um bom trabalho de pesquisa, no qual a Tereza Caldeira passou de 89 a 91, entrevistando moradores de bairros diferentes da cidade de São Paulo e analisando os seus discursos sobre as instituições, a democracia e os direitos civis, de que forma que isso se entrelaça e vai compor, então, a paisagem urbana daquela cidade. A tese central da autora é a de que se configura na sociedade brasileira aquilo que James Holston, em seu artigo de 1998, qualifica de democracia disjuntiva. Este conceito, embora não seja exaustivamente trabalhado no livro, é a mola mestra da argumentação da autora. Ao longo da nossa resenha, a gente vai encontrar esse conceito mais vezes, pessoal. Caldeira avalia que uma das maiores contradições do Brasil contemporâneo reside no fato de que a expansão da cidadania política, através do processo de transição democrática, se desenvolveu par e passo com a deslegitimação da cidadania civil e a emergência de uma noção de espaço público fragmentado e segregado. Daí o caráter disjuntivo desse processo de democratização. Ela está falando, portanto, que se houve o aumento da democracia, da cidadania política, da possibilidade de participação das pessoas, dos cidadãos, ao mesmo tempo esse processo assistiu à desacreditação, à deslegitimidade da cidadania civil. O que é cidadania civil? A gente já estudou isso. Dos direitos civis, dos direitos das pessoas, direitos fundamentais dos indivíduos. Por isso é desconexo, por isso essa democratização para ela é desconexa, é disjuntiva. Os depoimentos dos entrevistados sobre a criminalidade urbana, a instituição policial, os direitos humanos e as práticas de privatização do espaço com o objetivo de manutenção da segurança e afastamento da violência à mesma, revelam e reproduzem essa disjunção. Vejam bem quantos elementos ela vai costurar ao longo do livro para explicar esse novo tipo de sociabilidade urbana que se apresenta a partir da década de 1980. Na primeira parte do livro, Caldeira apresenta narrativas sobre o crime e os criminosos. Lembrem que a gente falou na aula passada sobre o que é crime, hein, pessoal? Mostrando... Na aula de base passada, nós conversamos sobre o que é crime, mostrando como elas ressignificam a experiência do crime e reproduzem estereótipos sobre a diferença. O discurso sobre o crime é um discurso classificatório que estabelece fronteiras nítidas entre o bem e o mal. Ponto alto da pesquisa de Caldeira, essa parte do livro consegue, através das entrevistas, mostrar esse princípio classificatório em funcionamento. A fala da senhora de classe média, imigrante da Itália, que se refere a outros imigrantes mais recentes, os nordestinos, como responsáveis pelo aumento da criminalidade no seu bairro. É um bom exemplo dessa dinâmica de criação de distanciamentos. O princípio classificatório é capaz de transformar a categoria que estaria mais próxima do narrador, pela condição de imigrante, mas que é diferente, de outra classe social.
em um outro distante e condenado. Ou seja, pessoal, tem duas pessoas que são distantes, né? A gente está falando aqui de duas personagens que são imigrantes, a italiana e o nordestino, mas a italiana acha que é o nordestino que aumenta o índice de criminalidade, de acordo com esse discurso que está apresentado aqui. Ainda mais interessante no trabalho é que essa criação de fronteiras não se limita a um universo social. Caldeira mostra como o mesmo mecanismo atua entre moradores da periferia e de bairros de elite da cidade de São Paulo. Nas partes 2 e 3 do livro, a autora aborda dois aspectos ilustrativos da democracia disjuntiva: a instituição policial e os enclaves fortificados. Atenção, pessoal, enclaves fortificados. Os enclaves são propriedade privada para uso coletivo e enfatizam o valor do que é privado e restrito, ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior e não em direção à rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente. São controlados por guardas armados e sistemas de segurança, que impõem regras de inclusão e exclusão. Percebem o que é enclaves fortificados? Alguém aí conseguiu captar a mensagem do que é um enclave fortificado? Comenta no chat. A polícia e os enclaves serão tomados assim como os discursos sobre a criminalidade urbana, como formas de expressão da lógica de exclusão e segregação existente na sociedade brasileira contemporânea, formas que convivem com características democráticas dessa mesma cidade. Por isso, são exemplos do caráter disjuntivo de nossa democracia. Aqui se apresentam os maiores problemas no argumento da autora. Então, quais problemas são esses, pessoal? Uma desacreditação do espaço público. O público é ruim, a rua é violenta. E o que é seguro? O seguro é o fechado, é o enclave fortificado, é o espaço fortificado, com guardas, com câmeras, com catracas, com barreiras para a inclusão ou a exclusão. Exemplo, shopping center. Exemplo, grandes espaços de condomínios. Morar em condomínio é mais seguro do que morar em uma casa de rua pública, né? Via pública, casa térrea. Estou aqui dando exemplos, podem me trazer mais aí no chat. No início da parte 2 do livro, né? Ela, Teresa Caldeira, critica uma visão dicotômica da realidade social, argumentando que os limites entre público-privado, legal e ilegal não são rigidamente definidos como pares de oposição estanques. Citação. Essas dicotomias forçam distinções que não existem na vida social, onde frequentemente ocorrem simultaneamente e sobrepõem-se umas às outras. Essas dicotomias não captam o caráter essencialmente dinâmico e com frequência paradoxal das práticas sociais. A autora afirma que análises sobre a sociedade brasileira que recorrem a essas dicotomias, como as feitas por Roberto da Mata, por exemplo, acabam por enfatizar a existência de contradições entre relações sociais hierárquicas e espaço público impessoal, como algo não só peculiar à sociedade brasileira, mas que caracterizaria nossa modernidade incompleta. Teresa Caldeira critica esta noção porque, para ela, a questão central não é se há formações sociais com princípios e práticas contraditórias, algo que poderíamos provavelmente encontrar em qualquer sociedade, mas sim
como devemos interpretar estas contradições. No entanto, ao deter-se sobre as práticas policiais e sobre a construção de muros, grades e fortificações em residências e áreas comerciais da cidade, a autora recorre a um raciocínio polarizador, usando argumentos que contradizem sua crítica teórica, perdão. O fracasso das tentativas do governo de São Paulo em aplicar medidas de garantia dos direitos humanos é atribuído a uma cultura da violência, que imperaria na própria instituição policial e na sociedade como um todo. Cultura esta que justifica práticas de tortura e de desrespeito aos direitos humanos. Da mesma forma, os condomínios fechados e shopping centers são vistos como espaços segregadores e homogeneizadores em oposição ao espaço público moderno, heterogêneo e aberto. Tudo se passa como se duas lógicas opostas estivessem em confronto. De um lado, a lógica da democracia, dos direitos civis e de suas instituições. Do outro, a lógica da violência e da segregação. Esta última estaria sempre ameaçando o sucesso da primeira, tornando-se um entrave para o pleno desenvolvimento da democracia no país. Voltamos ao paradigma da modernidade incompleta. Um olhar mais aprofundado sobre as práticas policiais e sobre a vida cotidiana nos enclaves fortificados evidencia mais nuances e contradições do que poderíamos esperar à primeira vista. Nem sempre a segregação e a violência são as marcas desses espaços. Da mesma forma, nem sempre o Estado de Direito e os espaços públicos, como as praças e ruas, são vistos como arenas da diversidade. As situações e contextos onde essas fronteiras se mesclam são essenciais para compreendermos as interpretações que os indivíduos fazem de sua própria sociedade. Apesar de estar consciente disso, a autora pouco explora esse raciocínio em seu trabalho. Na parte final do livro, escrita mais recentemente, ela volta a insistir nas duas lógicas opostas. Mais uma citação. No contexto da transição para a democracia, o medo do crime e os desejos de vingança privada e violenta vieram simbolizar a resistência à expansão da democracia para novas dimensões da cultura brasileira, das relações sociais e da vida cotidiana. Como base dessa resistência, Caldeira aponta a concepção de corpo que seria partilhada, segundo ela, pela sociedade brasileira. Referindo-se à prática da tortura como ato tido como legítimo, à violência doméstica, à prática indiscriminada da cesariana e até ao carnaval, Teresa Caldeira afirma que a sociedade brasileira construiu uma relação incircunscrita e manipulável com o corpo. É o corpo físico, tá, gente? Essa relação flexível acaba por não permitir o estabelecimento de regras mais claras de respeito individual. O que teria sido o caso, por exemplo, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, países de tradição liberal. O que me parece equivocado nessa argumentação é o uso de uma imagem civilizadora e democrática da tradição liberal em oposição a uma imagem de fragilidade dos direitos individuais. Será que não se estaria, na verdade, reproduzindo estereótipos sobre ambos os modelos? E além disso, construindo uma visão de sociedade brasileira baseada na negação da sociedade liberal e democrática europeia e norte-americana? São perguntas de quem fez a resenha, hein, pessoal? A autora não classifica o Brasil e outras sociedades de passado colonial
como sociedades não modernas. Afinal, elas desenvolveram instituições democráticas baseadas no direito político e social. No entanto, Caldeira entende que aqui se constituiu uma modernidade peculiar, cuja marca distintiva está na fragilidade dos direitos civis. O desafio, segundo a autora, seria equilibrar os aspectos positivos da flexibilidade dos corpos, como a sensualidade mais um estereótipo, com uma circunscrição dos mesmos que evitasse os abusos contra os direitos individuais, principalmente em um contexto onde a desigualdade social os torna mais frequentes contra os dominados, entendidos como pobres, mulheres e crianças. Tais abusos, porém, não seriam menos frequentes em países de tradição liberal. Basta lembrarmos, por exemplo, dos casos recorrentes de abuso sexual contra as crianças em países europeus e nos Estados Unidos. Lá também, a circunscrição dos corpos talvez não seja assim tão definida como parece ser a análise de Caldeira. O livro apresenta um grande esforço para montar um quebra-cabeça. A violência urbana, os direitos civis e a democracia são as peças desse jogo. A tentativa de Caldeira é um primeiro passo que nos deixa pistas para avançar. Uma investigação sobre essas práticas de segregação e homogeneização da vida cotidiana talvez nos mostre uma fluidez de significados muito maior do que aquela apresentada pelos discursos dos sujeitos. Além disso, pode nos guiar para encontrarmos outras peças que podem estar faltando neste jogo. E aqui a gente encerra a leitura da resenha. Pessoal, eu peço que vocês dialoguem aí comigo no fórum e no chat. Eu vou postar uma perguntinha para vocês no fórum com relação à vivência urbana, com relação ao sentimento de medo, e também a forma como vocês percebem a fortificação. Então, desligando aqui do vídeo, peço que vocês interajam e respondam lá no fórum, principalmente aqueles alunos que eu sei que assistem a videoaula pelo celular e têm alguma dificuldade em manobrar mais de uma tela, então podem desconectar aqui do vídeo e acessar lá de volta a página do AVA. Até mais, pessoal!